Eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já ficou horas e horas estudando o mesmo assunto. E sempre com a consciência de que, caraca, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender e mais eu vou reter. E você já deve ter passado horas a fio estudando demais o mesmo assunto. E deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tenho quase certeza que depois de um certo tempo você já não devia lembrar de mais quase nada. A gente tem uma falsa sensação de que quando a gente se debruça sobre um determinado assunto e a gente fica horas e horas e horas estudando aquele assunto, cada vez mais eu vou fazer com que eu aprenda demais aquele conteúdo. E talvez o que deve estar acontecendo contigo é uma situação que a gente chama de overlearning, ou seja, estudar exageradamente, estudar demais. Se você quer entender sobre esse overlearning e o que significa estudar exageradamente, estudar demais, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te contar como que se evita essa falsa sensação de estudar demais. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que evita a pegadinha do overlearning, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Uma das coisas mais essenciais para poder te explicar o overlearning é você saber o que overlearning significa. E basicamente é o seguinte: quando você está tentando fazer aquisição de um determinado conhecimento, no começo você faz um processo que é relativamente passivo. Você recebe as informações e de alguma forma você transforma essa aquisição de conhecimento passivo em uma produção ativa. Isso você precisa naturalmente para você conseguir reter aquele determinado conteúdo. Depois que você faz essa prática ativa, aí vem o momento de se testar, que é um dos momentos mais importantes, que a gente faz a prática de lembrar solitária, sozinha, onde você, por meio de questões, por meio de pistas, você tenta resgatar tudo aquilo que foi passado para ti como determinada informação. Fazendo isso, você vai colocar em determinados contextos, e aí depois que você coloca em determinados contextos e faz situações problemas, naturalmente você começa a perceber que você vai ganhando domínio sobre aquele determinado assunto. Só que a gente tem uma falsa sensação de que eu preciso fazer absolutamente tudo sobre aquele determinado assunto se eu desejo ficar realmente bom naquilo. Então, ao invés de você simplesmente aceitar que já dominou aquele determinado assunto e você já passar para a próxima questão, o que você acaba fazendo é estudando mais e mais e mais sobre aquele conteúdo, fazendo cada vez mais questões, você vai gastando mais tempo naquilo. Só que a pergunta é, será que vale a pena ficar muito tempo naquilo? E aí, para eu te mostrar que talvez não seja exatamente a melhor estratégia, deixa eu te mostrar um gráfico aqui. Esse gráfico foi feito por dois pesquisadores, Rohrer e Taylor. Esses dois pesquisadores, eles separaram os estudantes que seriam feitos testes em dois grupos. Um primeiro grupo, eles colocaram um determinado assunto para ser estudado e passaram para eles 10 questões para eles estudarem aquele determinado conteúdo. Já um segundo grupo, eles passaram a mesma aquisição de conteúdo para os alunos, sendo que eles passaram 20 questões para eles serem testados. O que você vai perceber que uma semana após eles terem feito esse teste, a quantidade de acertos deles foi basicamente a mesma. E o mais interessante, depois de 4 semanas, você vai perceber que ele desce um pouco, mas ele também basicamente continua a mesma, sendo que estudar muito mais não ajudou a retenção do conhecimento, não fez com que a memória perdurasse por mais tempo. Em compensação, eles estudaram muito tempo a mais. E aí a grande pergunta não é se eles que estudaram 20 questões tiveram um resultado melhor do que estudaram 10. A pergunta é, será que valeu a pena? Será que essa quantidade de tempo que eles despenderam fazendo 10 questões a mais, no final das contas, se transformou em resultado? Na verdade, o que a gente consegue perceber é que não. Aquele tempo não valeu a pena. A alocação daquele tempo não foi da melhor forma possível. Agora eu vou te mostrar uma segunda situação. Também os mesmos pesquisadores, eles fizeram a seguinte situação. Separaram os estudantes em dois grupos e nesse primeiro grupo colocaram eles para fazerem 5 questões no primeiro dia e 5 questões no segundo dia. E já o segundo grupo, eles colocaram para fazer apenas as 10 questões num único dia, sendo que o primeiro grupo, aqueles que fizeram 5 questões e depois de um certo tempo fizeram outras 5 questões, você percebe que depois de uma semana eles sabiam menos do que aqueles que estudaram muito em bloco, mas em compensação, perceba a retenção. A retenção do primeiro grupo, ela praticamente se manteve estável, ou seja, o quanto eles sabiam logo no começo era praticamente a mesma coisa do que eles sabiam no final. Mas, em compensação, o segundo grupo, aqueles que estudaram blocado, aqueles que estudaram tudo de uma vez, perceba o tanto que eles esqueceram. O que eles sabiam mais no começo mostrou nitidamente que eles esqueceram praticamente tudo no final. E aí a pergunta é, será que vale a pena estudar tudo de uma vez? Ou será que vale a pena espaçar o conhecimento? Se a gente começa a compreender que aprender não é um processo que acontece unicamente no momento que você está fazendo a aquisição, ou seja, quando você está estudando, você não está aprendendo, mas você está mandando mensagem para o cérebro de que aquele conteúdo precisa ser aprendido, e ele psicofísico adapta o seu cérebro para aprender aquilo durante o sono, então a gente começa a perceber que a consolidação ela é necessária de ter intervalos com pausas, um sono principalmente. E por isso, quando você faz um estudo tudo de uma vez e depois dorme, você vai ter uma única noite de sono. Mas em compensação, quando você estuda um pouquinho e depois dorme, depois estuda mais um pouquinho e depois dorme, você tem várias noites de consolidação. O seu cérebro percebe que aquela informação ela é
muito mais relevante, porque ela vê diversas vezes, o que significa que eu preciso manter aquela informação por mais tempo. Então faz todo sentido a gente não tentar estudar tudo de uma vez. O que faz sentido, na verdade, é a gente espaçar o estudo. Eu tenho quase certeza que quando você elabora o seu cronograma de estudo, você estabelece seus ciclos de estudo, e quando você termina um ciclo de estudo, você sai com o seguinte pensamento: eu ainda não terminei de estudar esse assunto. Só que o que você tem que parar para pensar é quando que provavelmente vai ser o melhor momento para terminar esse assunto. Porque provavelmente não é no mesmo dia. Mas você fica com a sensação ruim. A sensação de, poxa, mas eu ainda não terminei. Mas lembra, para o seu cérebro faz sentido que você tenha várias noites de consolidação, não apenas uma. Então talvez aquele assunto que você estudou a meia hora, mesmo você sabendo o seguinte: eu ainda não terminei aquele assunto, talvez seja melhor você terminar no dia seguinte. Porque assim você vai estar espaçando o conhecimento. E você vai estar retomando. Fora que no dia seguinte você vai ter que naturalmente fazer a prática de lembrar, que é resgatar tudo aquilo que você tinha estudado no dia anterior. Isso é muito poderoso, isso é muito forte para o seu cérebro. O que você tem que entender é que tua aprendizagem, ela não acontece tudo de uma vez. A sua aprendizagem, ela acontece aos poucos. O seu cérebro, ele vai fazendo a transformação, que é a neuroplasticidade, aos poucos, porque ele não tem interesse de transformar você do dia para noite. A gente tem que aprender aos pouquinhos. Pensa que a quantidade que você consegue aprender num certo dia seja um copo, e você vai enchendo de água esse copo. Chega um determinado momento, aquele copo tá cheio. E se você coloca mais água naquele copo, tudo que vai acontecer com aquele copo é transbordar. Não vale a pena você ficar estudando quando o copo já tá cheio. Chega um determinado momento que já deu. Qual que é o ideal? Esperar um certo tempo para revisar aquele assunto. Estudar demais pode não ser a melhor estratégia, pode não ser a melhor alocação de tempo para você. Se eu te convenci que o overlearning não é a melhor alocação de tempo para sua aprendizagem, a próxima pergunta é: então qual que é o antídoto para que eu não caia no pega do overlearning? E a primeira coisa que você tem que saber é que a primeira coisa é a revisão espaçada. Espaçar a tua aprendizagem em vários momentos e principalmente em dias diferentes. Agora, existe uma segunda coisa que você também tem que entender, que se você souber, vai ajudar demais para que você evite o overlearning. E a gente chama isso de intercalação. E se você nunca ouviu falar sobre intercalação, assiste esse vídeo que eu vou deixar bem aqui o link, porque eu tenho um vídeo incrível para falar sobre intercalação, que é uma técnica que a gente muda o que você está vendo durante o seu estudo. E eu não tô querendo falar mudar de disciplina, não. Não é você estar estudando física e de repente você mudar para português. É exatamente dentro da física você estudar diversos tópicos diferentes da física em blocos, em momentos diferentes. Ou seja, você fez um primeiro bloco de algumas questões sobre, por exemplo, um assunto que é cinemática, logo em seguida você pode de repente para mecânica clássica falando sobre forças. E depois você faz alguns exercícios sobre, por exemplo, gravitação. E por que essa dinâmica de você ficar trocando faz super sentido? Porque quando você faz a intercalação, você basicamente vai ter que se desligar de um determinado conjunto de informações e se ligar a outro. Naturalmente você vai perceber que vai existir a associação das informações anteriores que você estava estudando com as situações novas, fortalecendo os seus engramas, que são basicamente as suas conexões neurais que você tem entre informações que são interdependentes. Naturalmente, se você faz cinemática e depois faz mecânica clássica, você vai perceber que aos poucos você vai conseguir correlacionar a cinemática com mecânica clássica. Mas existe um segundo motivo, e esse segundo motivo ele talvez seja mais forte. A partir do momento em que você se desliga um pouco da cinemática e se liga um pouco na mecânica clássica, você tem que recuperar com seu esforço cognitivo tudo o que você sabe sobre mecânica clássica, fazendo com que naturalmente você cause a prática de lembrar, mostrando naturalmente a importância dessa informação para o seu cérebro. E quando você ativa isso, você naturalmente faz com que aquilo perdure por mais tempo no seu cérebro. A intercalação é uma das principais técnicas para que você não consiga esquecer das coisas. Mas aí talvez você esteja perguntando: será que o overlearning não serve para nada? E aí eu vou virar para você e falar: talvez ele sirva, mas aí são para pontos muito específicos. E o principal benefício do overlearning pode ser para trazer uma sensação de um pouco mais de autoestima, principalmente quando você tem uma prova às vésperas. O que eu quero dizer com isso? Em termos de longo prazo, overlearning não vale a pena. Ou seja, se você está aprendendo, por exemplo, para uma prova de vestibular, ou então se você está aprendendo para uma prova de um concurso, o overlearning ele é um assunto que não vale a pena. E por isso, eu defendo muito uma regra chamada regra dos 85%. Essa regra dos 85% ele diz pra gente o seguinte: a partir do momento que você começa a chegar em 85% de acerto de um determinado assunto, não vale a pena você continuar tentando alcançar o 100%. Essa sair de 85% para chegar em 100%, o desgaste dele é tão grande e você precisa fazer tantas horas a mais de esforço para você dominar, para sair do 85% para 100%, que provavelmente nesse período você vai estar cometendo o ato de overlearning. E nessa de você estar cometendo o ato de overlearning, você não vai estar fazendo a melhor alocação do seu tempo em termos de exercícios para você conseguir estudar. Por isso que quando você chega em 85%, o ideal é que você passe a matéria para frente, ou seja, você vá para um outro assunto, mesmo com a sensação de você não estar estudando tudo. Naturalmente você vai acabar fazendo simulados depois. E nessa de você fazer simulados depois, quando você perceber que a sua estatística sobre aquele determinado assunto começou a cair demais, começou a sair
saiu muito dos 85% e começou a ir para casa dos 70, 60 e poucos por cento, talvez esteja no momento de começar a revisar e fazer mais questões de novo. E com isso você fazer a prática espaçada sobre aquele determinado assunto. Mas em compensação, se você tá numa prova às vésperas, por exemplo, digamos que você seja um aluno da escola e amanhã tem prova, por exemplo, de português, pode ser que para sua autoestima funciona bem você fazer uma prática de overlearning no dia anterior. Não que ele vai ser a coisa mais efetiva do mundo em termos de benefício cognitivo, mas em compensação, ele pode ser que para sua sensação de bem-estar, para você chegar na prova com a sensação de, beleza, eu estou preparado, que acredite, faz diferença essa sensação de estar bem preparado, talvez ele possa ser uma prática boa. Então o overlearning, psicologicamente, ele pode ter algumas vantagens na véspera da prova. Com exceção disso, a minha dica para você é, quase sempre, evite o overlearning. Procure espaçar o conteúdo, procure intercalar o conteúdo e procure aplicar a regra dos 85%. Não vale a pena você estudar demais, porque com isso você não vai estar estudando de forma ótima, nem de forma mais rápida possível. E não é isso que a gente quer. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.